Olá, sejam bem-vindos a mais um Arquital, nosso programa de arquitetura e urbanismo da TV FIB. E hoje é com grande alegria que nós recebemos a professora doutora Juliana Cavallini, a nossa querida Ju. Ela é professora aqui do curso de arquitetura da FIB desde o início e ela veio para nosso bate-papo falar de um tema tão importante que é sobre patrimônio da arquitetura. Ju, explica um pouco para nós o que significa patrimônio e qual é a importância dele. Bom, primeiro eu gostaria de começar agradecendo o convite de estar aqui e poder falar, um pouco mais sobre patrimônio. É um assunto que a gente precisa realmente se conscientizar, sobre esse tema. E o patrimônio, ele é importante porque ele narra a história de um povo, Ele tem esse poder de narrar a identidade de uma sociedade. E eu sempre gosto, nas minhas aulas de patrimônio, de começar exemplificando com os alunos e dizendo assim: quando a gente pensa, por exemplo, no Egito, o que vem na nossa cabeça, O que a gente pensa? Primeira coisa que pensa são as pirâmides. Nunca é a alimentação egípcia, como os egípcios viviam, não. São as pirâmides do Egito. E por que a gente pensa nas pirâmides? Porque as pirâmides é um bem material, patrimônio da humanidade e está ali, mostrando uma técnica construtiva e uma forma de viver dessa civilização. Então, a importância do patrimônio para nós é justamente conhecer o passado no presente, E a arquitetura, então, está diretamente ligada com essa relação de história, memória e cultura, não é verdade? Completamente conectada. E quem é responsável para promover essa questão da preservação do patrimônio? Ah, muito boa pergunta. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente destacar que a preservação do patrimônio, ela está contemplada na nossa Constituição Federal de 1988. Quem é responsável pela preservação do patrimônio? Todas as pessoas. A gente sempre pensa que é o poder público o responsável e que nós não temos uma parte nesse processo. Mas nós temos, sim, instituições públicas que cuidam disso e toda a população. Nós somos responsáveis pela preservação também. Então, quando nós falamos das instâncias de preservação, gostaria de destacar, a esfera municipal, que são as instituições dentro das nossas cidades. Em Bauru nós temos, por exemplo, o CODEPAC, que é o conselho que cuida do patrimônio da cidade de Bauru. Nós também trabalhamos na esfera estadual. No caso do estado de São Paulo, nós temos o CONDEFAT. Cada estado tem o seu conselho, é importante destacar isso. E depois nós temos a esfera federal. No caso do Brasil, nós temos o IPHAN, que atua, para cuidar do nosso patrimônio, então, nacional. E a gente não pode deixar também de citar a Unesco. A Unesco é o nosso órgão de preservação que cuida do patrimônio mundial. Então, o patrimônio nacional brasileiro, alguns bens tombados, são tombados também na esfera mundial. Nós temos patrimônio mundial da Unesco dentro do Brasil. Uma dúvida assim, que a gente sempre conversa, eu como aluna tenho muitas dúvidas, existe então patrimônio material e existe também patrimônio imaterial, Muito bem. Qual é a diferença assim, primordial entre eles? Como que eu posso de cara identificar? Nossa, eu estou falando de um patrimônio material, estou falando de um patrimônio imaterial. Por mais que a gente tenha uma noção, a gente não consegue, às vezes, deixar claro quais são as principais características de cada um. Quais seriam? Isso é uma ótima pergunta, Evelyn, porque muitas pessoas, elas confundem de fato. A gente acaba colocando tudo isso num pacote só, o patrimônio material e imaterial. E existe uma grande diferença entre os dois. Então, o patrimônio imaterial, nós estamos falando de cultura, de um modo de fazer. Por exemplo, uma dança. Isso é um patrimônio imaterial. Todas as danças, não. Danças que são específicas de uma cultura e que nós gostaríamos de registrá-la
para que no futuro, né, a gente não sabe quando, se essa dança ela deixa de ser executada por aquele povo, a partir de registros é possível resgatar e a gente entender, né, como é que essa dança era executada num certo período da história. Comidas podem ser, né, entrar nessa categoria de bens imateriais. O que mais? Técnicas construtivas, que é o que a gente fala mesmo, né? O modo de fazer, isso entra como patrimônio imaterial. Eu posso dar alguns exemplos de patrimônio imaterial brasileiro. A roda de samba é um patrimônio imaterial nosso, do Brasil. A roda de capoeira também é patrimônio imaterial. O frevo, né? A festa do Círio de Nazaré. Todos esses, né, todas essas manifestações culturais são patrimônio imaterial do Brasil. E nós temos uma lista gigante, e é super interessante, nós temos comida que entra também dentro dessa categoria. E o que a gente precisa destacar, né, é importante a gente ter em mente. Diferente do patrimônio material, o patrimônio imaterial, nós não tombamos. Ele não entra num processo de tombamento. Ele entra numa espécie de inventariado. Nós registramos, a gente deixa narrado, né? Como é que se dança a roda de samba. Porque não tem como a gente controlar que essa dança não seja modificada ao longo do tempo. Era Não é? justamente isso que eu ia tocar no assunto, porque ela pode evoluir também com o passar do Exatamente. tempo e a cultura, né? Exatamente. Por exemplo, eu acredito que vocês aqui já tenham visto uma roda de capoeira. Sim. Quantos tipos, né, de movimentos dentro da roda de capoeira existem? E cada grupo pode desenvolver, né, movimentos novos. Então, não tem como a gente controlar essa alteração, né, dessa cultura. Mas a gente deixa registrado. Agora, o patrimônio material, nós passamos por um processo de tombamento. Essa é a grande diferença. E qual que é o objetivo do tombamento? Que nós possamos, né, o tombamento ele serve para que aquele bem ele não seja alterado. Então, existem até vários critérios, né, de níveis de preservação de tombamento, mas o objetivo do tombamento é preservar a característica original desse bem. Então, ele não se altera. Que interessante, você falou de níveis de preservação. Você pode explicar quais são esses níveis? Porque existem várias formas de preservar, inclusive técnicas. De verdade, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu costumo sempre chamar a atenção para os 3 primeiros níveis de preservação, principalmente para a preservação de um edifício, né? Vou puxar isso para a arquitetura, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, se nós temos um edifício e ele está sendo tombado para que seja preservado, né, suas características originais, é importante a gente destacar isso também, né? O que a gente quer preservar? Aquilo que é original dessa obra. Então, num edifício, eu posso tombar ele com um nível de preservação 1, que é a preservação total desse bem. Então, eu preservo fachada e tudo que está dentro desse edifício, todas as fachadas e tudo que está dentro desse edifício. O nível de preservação 2, eu vou preservar apenas a fachada e elementos que são originais e que são importantes que sejam preservados dentro desse bem. E o nível de preservação 3, eu preservo só as fachadas. Então, eu posso alterar o interior desse imóvel, né, desse bem tombado, da forma que eu quiser. Eu preservo as características originais da fachada e o interior eu posso, né, fazer essa alteração. E isso é importante que tenha, né, esses níveis de preservação, porque a gente tem a ideia de que todo bem tombado, ele está engessado, ninguém pode mexer. Só que hoje em dia a gente, né, tem novas necessidades de uso. Poxa, a gente tem lá um edifício com potencial enorme para ser utilizado, e se a gente começa, né, a tombar ele,
totalmente, a gente não consegue dar um uso, né, que atenda às nossas necessidades contemporâneas. Então, faz-se uma avaliação, né, do que merece e do que não merece ser preservado e a gente consegue usar, né, esses bens de acordo com as necessidades atuais. Ju, falando assim, você comentou de tombamento, de, né, tipo, fachada, interior, né? Como que isso acontece? Me explica, eu tenho minhas dúvidas, né? Se eu estiver errada, você me corrige. Tudo isso são tombamentos, Sim. né? E quem que pode fazer essa solicitação? Como que acontece? Em que momento que aquele imóvel ele se torna em patrimônio tombado? E quem que pode estar solicitando esse tombamento? Como que alguém chega e fala, vamos conservar? Vamos parar aqui? Como que acontece? Certo, Evelyn. Qualquer pessoa. Uau! Pode solicitar, né, esse processo de tombamento. Eu como uma técnica, né, de arquitetura, você pode, né, Pampana, qualquer pessoa da sociedade pode solicitar esse processo, né? Nós solicitamos por quê? Porque nós temos um interesse ali que é comum para a sociedade. Eu acho que é importante a gente também destacar isso, né? O que a gente tomba? A gente tomba aquilo que é importante para um bem comum, né? Não é para um bem pessoal, né? Então, qualquer pessoa da sociedade pode solicitar esse processo de tombamento, é levado para o conselho de tombamento essa intenção, justifica-se, né, o porquê que merece ser tombado, porquê que é importante. E o conselho, né, ele vai nomear, então, uma equipe, ele tem uma equipe que vai levantar os dados e entender se esse bem realmente, né, tem potencial para ser tombado ou não. Então, qualquer cidadão pode solicitar e o Conselho de Proteção do Patrimônio, ele cria, né, esse processo. Continuando a pergunta da Evelyn sobre quem pode solicitar o tombamento de um patrimônio, e os técnicos, o profissional que atesta esse patrimônio? Só arquiteto, só engenheiro, ou é uma equipe multidisciplinar? A pessoa que está interessada em entrar nessa profissão, né? Existe uma especialização, algum curso para qualificar o profissional para trabalhar nessa área? Certo, Pampana. Na verdade, atuar na área do patrimônio é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Dentro de um trabalho de restauro, da reabilitação de um edifício, né? Da recuperação de partes de um edifício ou de uma obra de arte. A gente poderia falar aqui de pintura, de escultura também. Envolvem, né, os arquitetos, principalmente administrando obra e com o projeto arquitetônico, né, de restauro e de intervenção. Nós trabalhamos muitas vezes com artistas plásticos, com os pintores, engenheiros, muitos edifícios. Infelizmente, né, quando a gente tomba um edifício e nós vamos destinar um novo uso para esse espaço, na maioria das vezes esses edifícios estão já num estado de degradação avançada, né? Infelizmente. E muitas vezes nós precisamos chamar químicos, né, profissionais da área da biologia, porque nesses edifícios tem muitas patologias, são problemas, às vezes ele tem mofo, a gente precisa entender o que tem, né, nesse material e como que a gente consegue recuperar isso. Então, é uma infinidade de profissões que a gente pode, né, que nós, na verdade, devemos trabalhar juntos. Um exemplo, a gente trabalha muito com o pessoal do turismo, porque a ação do patrimônio, né, a preservação do patrimônio, como ela está ligada à narrativa de uma história do lugar, muitas vezes, um edifício recuperado, um espaço público reabilitado ou revitalizado, ele tem uma intenção turística, né? Quantos lugares, e eu vou dar exemplo, a gente tem exemplos no Brasil também, mas quantas pessoas e nós mesmos viajamos para fora do Brasil para conhecer um lugar,
né, um lugar histórico. Então, o turismo ele também faz parte disso. Então, é uma equipe multidisciplinar. E o arquiteto ele está ali com o projeto e também administrando. E é muito importante a gente entender o seguinte, né? Nós precisamos nos especializar para fazer uma intervenção no patrimônio. Não é a teoria que te dá a competência para ir lá e fazer um traço numa pintura, né? Uma recuperação de uma pintura. Não, nós precisamos trabalhar com especialistas. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas nós precisamos, a equipe que atua no patrimônio é uma equipe de mão de obra especializada. Teve um caso que eu fui chamada pelo Ministério Público para emitir um laudo, um parecer sobre um projeto, né, que uma prefeitura de uma cidade aqui vizinha, não vou citar o nome, né, mas foi desenvolvido um projeto dentro da prefeitura para a revitalização de uma praça. E a própria população se manifestou em relação ao projeto da prefeitura, porque os moradores do bairro onde a praça seria revitalizada entenderam que o projeto descaracterizaria a praça original. Eles não se sentiram identificados com aquele projeto novo. E isso é muito legal quando acontece, né? Porque a partir de um movimento popular, uma movimentação, né, popular, o Ministério Público acatou a solicitação desse movimento e solicitou uma análise técnica, né, para entender se aquela praça ela tinha um valor histórico ou não tinha. E para quem que é solicitado? Sempre por um técnico. No caso, eu fui convocada como arquiteta e urbanista e especialista em patrimônio, né, para poder emitir esse laudo. E foi super interessante porque o Ministério Público acatou o laudo e entendeu a mobilização dessa organização de bairro, essa sociedade, e o projeto da prefeitura não foi implantado. Eles foram, né, foi solicitado que fizesse um novo projeto, preservando pavimentação, né, as pedras portuguesas que eram originais, né, que eram características, sem alterar traçados que eram tinha uma história, né? Tinha um porquê daquele traçado da praça ter sido construído daquela forma, preservação das fontes luminosas. Então, esse tema do patrimônio, né, ele funciona muito bem quando existem técnicos especialistas trabalhando, mas sempre junto com a comunidade, porque o patrimônio é de todo mundo. Isso é muito interessante, porque não é toda intervenção que é válida, ela pode inclusive prejudicar ou piorar a situação do patrimônio, não é verdade? Tem razão. Quantos projetos são executados e que no final, né, da execução desse projeto, nós perdemos o patrimônio, né? Nós descaracterizamos. E se nós temos um patrimônio descaracterizado, nós não temos mais a história. Então, o que acontece? Muitas vezes nós perdemos um patrimônio porque o projeto que foi proposto, ele foi inadequado. Você iniciou a nossa conversa falando de patrimônio, citando as pirâmides, e automaticamente a gente traz em mente os grandes monumentos. Mas o patrimônio está na cultura popular também e nas nossas cidades. E no contexto de Bauru, da nossa região, explica qual é a situação, qual é a realidade, quais são as dificuldades que se encontram para preservar um patrimônio aqui na nossa região. A gente tem visto uma degradação muito grande acontecendo na região central, onde tem vários exemplos de arquitetura histórica. E por que isso acontece? Tá. Bom, Bauru, ela tem o Conselho de Preservação e isso é um diferencial porque nem todos os municípios possuem, né, um órgão de preservação. Bauru tem, que é o CODEPAC, e ele é um conselho atuante, e isso é importante. Hoje em dia, nós temos tombado pelo CODEPAC em Bauru 45 bens. E esses bens tombados não significam que eles estão em uso
e nem que eles estão, né, recebendo um trabalho de preservação. Então, nós temos sim alguns imóveis que estão em uso, por exemplo, a gente pode destacar a própria Beneficência Portuguesa, é um bem tombado, né, onde funciona um hospital. O Automóvel Clube, que embora, né, nós tenhamos ali uma arquitetura que está preservada, ele está sem uso. E a gente entende que se esse edifício ele fica muito tempo sem uso, ele começa a entrar num estado de degradação, porque quem faz a manutenção se ele não está sendo utilizado? A gente pode destacar também o prédio da Igreja Presbiteriana Independente, que é um neogótico. São arquiteturas, né, diferentes. Eu estou dando exemplo de estilos arquitetônicos diferentes. Então, nós temos, assim, uma infinidade de estilos arquitetônicos diferentes aplicados em edifícios em Bauru, e muitos deles estão em estado de degradação. Vou dar um exemplo que está numa discussão recente, que é a própria Casa dos Pioneiros, que são duas casas geminadas. Quando a gente olha, parece uma, né? Mas esse é um imóvel tombado de Bauru, e a discussão atual é que estão querendo destombar. Mas destombar por quê? Porque não dá um uso, né? Não destina-se um uso para esse imóvel. E quando a gente passa em frente à Casa dos Pioneiros, realmente a gente entende que ela está num estado de degradação muito avançada. E se não for feito alguma coisa muito rapidamente, a gente corre o risco de perder, né, esse bem material. E qual é a relevância? Por que a Casa dos Pioneiros ela está tombada? Ela é um exemplo de arquitetura bauruense de antes da ferrovia chegar em Bauru. Nós não temos mais modelo arquitetônico daquela forma, então a gente não pode perder, né? E eu queria dar um destaque também para a estação ferroviária que nós temos aqui em Bauru, né? Eu acho que é o bem mais assim falado e conhecido. Quando a gente passa em frente à estação, nós temos as características dela preservada. Ela é um bem tombado pelo município, só que a gente vê que ela também não está com o seu uso completo. E ali a gente vê problemas sociais acontecendo naquele pátio ferroviário. Não é verdade? Então, se a gente não cuida desse patrimônio, e é aquilo que você falou, Pampana, qual é o estado do grau de preservação que o nosso patrimônio local ele se encontra? Muitos deles em estado de degradação. Não, como as pessoas usam esses lugares, já que esses lugares estão, né, abandonados? Isso acaba gerando um problema social também, né? Pessoas usam drogas ali, né? Problemas de prostituição, a gente pode citar isso. Então, como que a gente resolve isso? Famílias vivendo ali. Famílias vivendo ali, né? Aí a gente tem o quê? A gente tem o problema da falta de habitação, as pessoas ocupam esses espaços. E é um espaço que deveria receber, né, um uso específico. Ele é um patrimônio. Então, a gente percebe o quê? Que falta política pública. Se é um bem tombado, a gente entende que existe uma política pública de preservação. Onde está a falha? É governança, para a gente saber quem realmente está cobrando, quem precisa atuar. Então, existem problemas para que o nosso patrimônio ele seja melhor preservado. Inclusive, as políticas públicas não só de preservação, mas de estímulo a esse uso. Nós pensamos muito que a responsabilidade do patrimônio é da entidade pública, mas pode haver parcerias com, né, a iniciativa privada para estimular, para trazer vida e atualizar esses novos patrimônios, não é verdade, Ju? Maravilhosa essa sua colocação. Eu acho que o caminho é esse. Os modelos europeus, né, de ação sobre o patrimônio, hoje a gente pode falar que 99% são parcerias público-privadas. Entendi. E Ju, falando de patrimônio, falando de Bauru, falando de opinião e vivência pessoal também,
Na busca por estágio, por exemplo, é um assunto que muito me interessa. Aqui em Bauru, realmente, às vezes, conversando com outros colegas, onde será que eu posso ter oportunidade para conhecer? Eu também não sou daqui e, poxa, eu queria entender melhor Bauru, ter essa oportunidade de trabalhar com patrimônio em Bauru e eu sinto um pouco de dificuldade de estagiar, de ter esse contato educacional. Como que foi na sua época, enquanto você estava na fase de graduação? Como que você vivenciou e teve essa experiência com o patrimônio? Tá. Evelyn, de fato, né, nós temos uma dificuldade de estágio nessa área, porque geralmente projetos que envolvem o patrimônio, eles envolvem também licitações públicas. Então, muitas vezes os escritórios eles não estão interessados em participar das licitações públicas. Então, automaticamente, não desenvolvem projetos, né, para o patrimônio. Então, não tem o estágio para o patrimônio aqui na nossa região. Muito pouco, né? Muito poucos escritórios entraram nessa área do patrimônio. Então, na minha época, eu já sentia falta, né, de escritórios que trabalhassem e atuassem dentro do patrimônio. Se você fizer um estágio na prefeitura, é provável que você tenha algum pouco contato, porque os órgãos de preservação, né, fazem parte do município, então você pode ter esse contato, mas dentro dos escritórios de arquitetura, realmente poucos projetos, né, poucos escritórios têm se interessado em desenvolver projetos relacionados ao patrimônio. E eu vou até estender, né, saindo um pouquinho, né, avançando um pouquinho do estágio, como nós trabalhamos com uma mão de obra muito especializada nos projetos de arquitetura, não tem, né, não tem esse leque de trabalho disponível. Exatamente, não tem esse leque de trabalho disponível, a gente não encontra. E o Brasil é um país que preserva muito pouco, como um todo. Então, é uma área da arquitetura que nós não valorizamos nem dentro dos nossos escritórios, porque existe essa cultura muito recente para nós, né, da preservação, que ela ainda não faz parte ali do cotidiano dos escritórios de arquitetura. Inclusive, até a formação e qualificação do profissional que quer trabalhar na área de patrimônio não é com facilidade que ele encontra esses centros. Aqui na nossa região mesmo não tem nenhuma escola, nenhuma especialização, nenhuma formação nessa área, tem? Não tem, Pampana. Então, vou até fazer um link com o que a gente já conversou antes. Eu, como arquiteta e urbanista, não posso me atrever a fazer a recuperação, por exemplo, de uma obra de arte, porque eu não tenho uma formação em pintura, eu não conheço os materiais, né? Eu vou trabalhar com o projeto. Então, falta essa mão de obra, né? Essa mão de obra especializada, e nós não temos, é muito bem observado isso, nós não temos essas escolas de especialização aqui na nossa região. Onde a gente vai buscar, né? Geralmente a gente vai para São Paulo, né? Nós vamos para as grandes capitais, que é onde nós encontramos esses cursos de especialização. Mas na nossa região, de fato, não tem, o que vai dificultando mais ainda esse trabalho. Você disse que a nossa cultura é muito recente a respeito da memória e da prática da preservação e conservação desses patrimônios. E na graduação, como que você sente a oferta, disponibilidade dessas disciplinas para gerar um profissional que seja mais sensível e que tenha essa consciência de como é importante a gente preservar e conservar o patrimônio de hoje, os futuros patrimônios? Eu sempre falo que as disciplinas da graduação, elas servem para um trabalho de conscientização mesmo, e para que o aluno ele tenha esse primeiro contato com o que é o patrimônio e a importância de se preservar, né? Eu acho que a graduação ela serve para essa conscientização, e aí o aluno que se identifica
quando ele termina a graduação, ele vai de fato procurar essa especialização. Por exemplo, no nosso caso, aqui em Bauru, nós temos um curso estrito sensu, que é na Unesp, né? Então, nós temos um mestrado na área de patrimônio, mas uma pós-graduação lato sensu nós não encontramos. Então, a nossa graduação ela serve para esse trabalho de conscientização que, infelizmente, ela chega muito tardiamente, ela chega na graduação e ela deveria chegar, né? Ela deveria, esse trabalho de conscientização patrimonial, ela deveria estar no ensino fundamental. Exatamente, da educação de base. Isso, no ensino médio, a educação de base, né? Então, eu vejo assim, nós só nos tornaremos um país que preserva quando, né, desde a base, nós entendermos a importância da preservação. Muito interessante esse ponto de vista que você trouxe para a nossa conversa, de como tornar esses patrimônios vivos importantes para a economia, importante para a cultura, e como nós podemos cada vez mais trazer seriedade na educação de base, nas políticas públicas e trazer consciência também para a comunidade, que todo mundo é responsável para a preservação da nossa memória, da nossa cultura e da nossa história, através dos patrimônios arquitetônicos. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Como sempre, é uma conversa muito boa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.